uma estratégia bem elaborada, como a gente viu, não é suficiente para que ela seja executada de forma adequada. Essas teorias sobre execução e ação falam em 3 grandes pontos para que nós humanos, seres humanos comuns, conseguimos implantar isso na nossa vida e realmente entender e executar de forma clara todas as ações necessárias para chegar a algum lugar. Então, a primeira coisa é um plano operacional. Um plano operacional, então, essas teorias elas têm uma linguagem meio corporativa, mas um plano operacional é como você opera o seu dia a dia. Então você precisa manter o seu emprego porque você não tem um buffer financeiro para abrir o seu negócio, por exemplo. Você precisa de um plano operacional porque você quer crescer na carreira e fazer determinados treinamentos é importante. Ah, mas a empresa não paga, então vou me organizar financeiramente com conhecimentos de gestão financeira pessoal para fazer esses treinamentos de forma que eu consiga a promoção que eu quero. Ou identificar, por exemplo, plataformas como a Udemy, em que você tem uma série de possibilidades de treinamento, muito mais baratos do que eram há 2 ou 3 anos, e que você consiga uma certificação ou alguns diplomas para que você chegue ao nível de carreira que você quer. Então, isso é muito importante, você operacionalizar esse plano. Você tem um plano, aí você operacionaliza, começa a colocar isso em ações práticas, fazer o treinamento, guardar dinheiro, falar inglês, coisas nesse sentido, né? E aí, você precisa saber para onde você está indo. Então, você fez os treinamentos foram reconhecidos, você tem que ter algum indicador que demonstre que aquilo realmente teve resultado. Você teve aumento de salário, você foi, na verdade, para outro emprego. Talvez a sua empresa não te reconheça mesmo. E aí, um treinamento, uma nova capacitação, uma nova competência gere a possibilidade de você ir para um lugar ganhando mais dinheiro. Aí você tem um outro elemento que é conexão. Então, além da sua execução da estratégia através do plano operacional, você sabe que você está indo para a direção A ou B e você se conecta de maneira adequada a esses objetivos. E por último, pessoas, desempenho e meritocracia. Quando a gente fala disso, a gente está falando do ambiente corporativo, mas para nós, você teve os méritos dos trabalhos que você fez? Você teve o reconhecimento adequado? Você conseguiu a promoção que você queria? O ambiente corporativo que você está inserido, seja o seu negócio, você está sendo remunerado de maneira adequada? Ou a empresa onde você está, ou você acha que você trabalha demais e ganha pouco. Se você acha isso e tem todos os treinamentos que você acha que deve ter, vai lá, coloca o seu currículo. Vai lá ver se te pagam, né? Se você ganhar 5 mil, vamos ver se te pagam 10 mil para você fazer o que você faz. Põe aí, põe o seu currículo. Vê se alguém paga mais pelo que você tem a oferecer, porque é justamente esse indicador que eu vejo muitas vezes as pessoas ratearem. Elas fazem isso, mas elas continuam nas empresas reclamando. Por quê? Porque tem um bom salário, porque tem um bom plano de carreira. Então para de reclamar. Você já tem o que você quer. Ou então vai buscar alguma coisa diferente, só que saiba que você tem um preço a pagar. O ambiente em que você está, você já conhece. Um novo ambiente pode ser que seja mais hostil e você vai ter que reagir a ele de maneira diferente do que você faz hoje. E aí nós voltamos à meta crucialmente importante. Por quê? Porque todas as suas ações principais ao longo do seu dia devem estar alinhadas com essas metas. Vamos imaginar de 1 a 3 no máximo. E o resto, se é uma atividade, e você não vai passar o dia focado em uma meta, isso não existe na vida moderna de hoje. Mas você tem que pensar o seguinte, se você tem uma empresa e você ainda trabalha, e você quer ter um negócio, por exemplo, você tem que ter alguma ação ao longo das 8 horas úteis do dia que estejam associada, essa ação esteja associada ao seu negócio. Então, que seja um post lá no Instagram, que seja essa constância. Isso você precisa ter em mente, todo dia. E se ontem falhou, hoje de novo. É como exercício físico. Quem já saiu da inércia dos 3 meses sabe do que eu estou falando. Então você não pode deixar de tentar 3 meses, porque depois de 3 meses você pega no tranco e sente necessidade de fazer exercício físico, caminhada, corrida, andar de bicicleta, nadar, enfim.
Mas tão importante quanto isso é que você depois é mais difícil de parar, porque a rotina, e isso é uma lição muito importante, seja um hábito bom ou um hábito ruim, é difícil de parar. Então lembra que nós somos bichos de hábito, nós seres humanos. Então você tem aquele livro lá, O Milagre da Manhã, e os 7 hábitos, né, altamente eficazes, das pessoas altamente eficazes, eles falam sobre gatilhos para enganar o cérebro, para você colocar mini rotinas no seu dia a dia para que você comece a fazer exercícios físicos. Qual foi o meu? Eu tinha que acordar muito cedo para dar aula, né, do outro lado da cidade. Aí eu deixava a roupinha de ginástica ali do lado e já punha. Né? Mesmo sem banho, ia e tomava banho depois de ter ido para academia. Porque antes eu levantava, tomava café, não sei o que, enrolar. Qualquer coisa que eu fizesse para enrolar, para sair, eu não conseguia chegar no horário da academia e fazer a academia antes de dar aula. Então eu cortei uma série de atividades da manhã que faziam com que eu me perdesse nessa rotina do dia a dia e colocasse uma rotina diferente e um certo grau de disciplina. Aí não tem jeito. Então, auto-engano, eu vou conseguir mudar sem disciplina. Muito difícil, hein? Sem foco, mais difícil ainda. Então, existem coisas que são importantes e você precisa identificar esta meta crucial. Uma meta crucial, ela tem a ver com vida ou morte. Ela tem a ver com a sua vida. Pensa na sua vida em 10 anos. O que você quer como vida daqui a 10 anos? Faz sentido a sua vida hoje? E tudo bem você viver assim por mais 10 anos, 20, 30 ou o tempo que você quer viver ou imagina que vai viver? Pensa nisso, identifica quais são essas metas e torne as metas crucialmente importantes. Essa meta crucial, ela é tão importante que existem estatísticas que falam o seguinte, que quanto mais metas, menor é a sua capacidade de execução. Se você tem uma meta, você tem 80% de chance de atingir, ou seja, você tem 20% de chance de não atingir esta nhaca. Você notou como é primordial que você entenda quais são as metas cruciais da sua vida de carreira e pessoal. Em geral, até os 40 anos, você tem claras metas de carreira. E não importa o que você faça, se você trabalha numa empresa, se você não trabalha, se você tem um negócio, se você não tem. O fato é que a gente precisa organizar a nossa vida financeira e é o trabalho que nos dá isso. Agora, se você tendo uma meta, você pode falhar em 20%, com duas você tem uma chance de 64% de execução e 3%, só 33% das coisas darem certo. Dentro dessa estatística de execução, existe uma sacadinha. Quando a meta depende só de você, realmente uma meta crucial vai te levar a 80% de chance de atendimento aí dessa meta, de sucesso dessa meta. Quando você tem mais de uma meta e você tem pessoas, parceiros, sócios que você pode contar, aí você tem uma possibilidade um pouco maior. Então aí, por exemplo, esse 64% da segunda meta, talvez ele fique em 70%, 75%, algo assim. Só que você precisa ter parceiros reais. É como no casamento, que é a sua sociedade para o resto da vida, principalmente se você tem filho. Se você nunca pensou em um casamento como uma sociedade, o seu filho como um projeto, começa a pensar. É para o resto da vida. E quais são as ferramentas úteis para que você realmente execute isso dentro da sua vida? Você tem que ter um placar envolvente. Você tem que saber se você está indo bem ou mal. Se você tem problema com a sua vida financeira pessoal, você precisa saber se você está conseguindo ficar no positivo ou negativo. Isso é claro, é o seu saldo. Você precisa saber se a sua poupança está aumentando. Você precisa saber se o seu nível de dívida está diminuindo. Se você não está criando novas dívidas. Em que momento você está? Tem momentos da vida em que você fica parado. Você simplesmente está pagando para sair daquela situação. Faz parte do processo de ir para algum lugar, é o próximo passo, é a próxima etapa. Mas você tem que saber onde você está e para onde você está indo. Você só sabe disso com indicadores, e é um placar. É por isso que o futebol funciona tão bem. Porque, tá vendo, o cara, ele está totalmente envolvido aí nessa imagem. Ele sabe exatamente o que está acontecendo no campo e no placar. Ele sabe se o time vai ganhar ou perder. Você sabe se você vai ganhar ou perder? E outra ferramenta extremamente importante é a avaliação do desempenho.
Existe a avaliação do desempenho que fazem de você. Eu vou avaliar o seu desempenho através de metas corporativas, através de uma série de mecanismos que vão dizer se você merece um bônus ou não, algo nesse sentido. Isso faz parte do jogo, principalmente se você está inserido dentro de um ambiente corporativo. Mas e o seu desempenho? Você tem entregas de excelência? Você tem se comprometido com a sua meta crucial? É dessa forma que você gostaria de estar hoje? Por exemplo, tem um amigo meu que ele criou um grupo no WhatsApp que chama Bora Estudar, Bora Melhorar, um negócio assim. Ele é até um dos parceiros aqui da Improvo, o Marcelo. E nesse grupo tem um monte de gente com vários tipos de objetivos. Mas ele começa em fevereiro e a meta é terminar em novembro, porque são os meses úteis, algo assim. E esse ano eu me comprometi a colocar no início lá que eu realmente gostaria de ter uma empresa, e essa empresa, né, ia vender tal coisas, que teria um canal no YouTube, que eu faria promoções, né, de marketing digital no Instagram, sei lá. Ia montar uma estratégia de marketing digital e ela começaria a faturar ainda. Todas essas ações estariam prontas até novembro e que ela teria algum tipo de faturamento ainda esse ano. Ela teve faturamento, na verdade, antes de toda essa estrutura estar montada, e em outubro eu consegui fechar todos esses pontos, foi antes de novembro. Esses grupos que medem o meu desempenho em relação aos outros e que não tem nada a ver com a empresa me cobrando, porque quando a empresa cobra, e é crucial você manter aquela meta em dia porque o seu salário é crucial, essa é a parte fácil. Sabe o que é difícil? É você tocar a sua vida sem um chefe. Esse é o ponto. E você medir o seu desempenho com você mesmo, ou através de um grupo que você se compromete. Então, esse é o pulo do gato em termos de gatilho, para que você meça o seu desempenho para saber se você está indo bem ou mal. E uma vez que e ao longo do ano, eu fui mal várias vezes, mas eu voltei para o rumo. É para isso que serve a medição de desempenho. Eu estou indo, aí eu me perdi. Não, tem que voltar porque eu quero chegar em novembro com isso, pronto, eu tenho um checklist. Então, qual é o seu checklist? E por último, a autorresponsabilidade, a autorresponsabilização. É mais fácil ser autorresponsável quando você tem autoconhecimento, porque você sabe o tamanho da bucha que você consegue segurar. Mas se autorresponsabilizar pelos erros, ao longo desse ano em que eu realmente saí da rota, eu sei por que eu saí da rota, porque eu dei atenção onde não devia. Eu fiz exatamente o que essas teorias falam para não fazer. Eu perdi o foco algumas vezes e voltei para ele. Só assim eu pude conseguir os recursos, seja uma pessoa para me ajudar a filmar e falar, convencer, e aí, vamos, não vamos, você me ajuda, não ajuda. São coisas, o universo, né, ou o mundo começa a conspirar a seu favor quando você sabe o que você quer, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que aprender mais do que aquilo que você imagina que você deveria, você tem que se comprometer, são seus objetivos. É você quem corre atrás, ninguém vai fazer o que você deve fazer por você. Então, se a empresa mede o seu desempenho e você acha ruim, como você mediria de verdade o seu desempenho? E outra, se você acha que você está tão acima da medição de desempenho que fizeram de você, monta o seu currículo, põe no LinkedIn, vai procurar alguma coisa melhor, vê se te pagam mais pelo que você faz. E aí, começa a encarar a realidade. E tudo aquilo que não for exatamente o que você quiser, muda. Esse é o conceito de melhoria contínua. Vale para o mundo corporativo, para a empresa, para criar filho e vale para você e para mim também.